Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor. Eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Os canais de opinião estão fazendo speedrun pra ver quem é banido primeiro. Não é cancelamento não. Porque assim, eu acho que eles viram que cancelamento às vezes impulsiona o canal. O cara é cancelado e em vez dele perder números, ele ganha. O Haluka é um bom exemplo, que ganhou muitos números depois de ser cancelado, né? Então eu acho que a maior parte dos canais de opinião já tem essa visão de que se eles forem cancelados, não vai fazer diferença no final do dia. E principalmente se eles forem canais pequenos. Então eles têm feito várias declarações pesadas e coisas possíveis e entrado em muitas tretas insanas, e isso tá jogando eles pra cima de certa forma, né? O primeiro que começou a ser cancelado foi o Herbert, agora o Britannic, que foi cancelado recentemente, e o Crítico, né? Ele deve ter pensado, bom, a galera tá aí, ó, vamos fazer o meu aqui pra ver se... Mas brincadeiras à parte, cara, o Crítico, ele tem feito várias, mas várias declarações absurdas, absurdas. A live que ele fez recentemente, ele fez muitas declarações insanas, que eu não posso compartilhar com vocês essas declarações, porque senão eu vou tomar uma restrição, eu vou tomar um banimento do YouTube. Qualquer coisa que eu falo aqui, o YouTube me restringe e eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Eu tô até com medo desse vídeo ser restringido também. E quanto maior é o seu canal, mais fácil fica de você tomar esse tipo de restrição, inclusive. E eu sinto que eles ainda não tomaram nenhum tipo de restrição da própria plataforma porque eles são muito pequenos, né? Eles movimentam comunidades pequenas, por enquanto. Mas é sério, cara, mano, tipo, a dica que eu daria pro crítico, a sugestão que eu daria é modera mais, cara, o discurso, porque você tá falando umas coisas muito absurdas mesmo. Tipo assim, tu pode levar uns 52 processos aí diferentes, umas coisas insanas estão acontecendo aí nas suas paradas, né? Mas enfim, vamos dar uma olhada no que ele falou. Ele falou sobre autistas agora, e eu só queria comentar uma coisa muito importante, tá? Essa parte do vídeo não é sobre o crítico, é sobre o Herbert St. Richards. Porque o Herbert St. Richards, ele fez um vídeo falando que eu não tinha criticado o Ramsés em público quando o Ramsés falou merda no Twitter. E o Ramsés também falou merda no Twitter sobre autista. E aí, a questão é que naquela época, o Ramsés estava com raiva, falou porcaria, e eu peguei, vi a porcaria que ele escreveu, e eu fui mandei mensagem pra ele e falei, Ramsés, deleta essa merda, e vai, faz aí um tipo de retratação e coisas do tipo. Falei isso pro Ramsés, e o Ramsés deletou e fez a retratação. Aí até aí tudo bem, acho que não tem necessidade nenhuma de fazer um vídeo falando sobre um caso que já foi retratado, né? Mas ele fez um vídeo falando sobre eu não ter falado sobre esse caso do Ramsés especificamente. E aí eu pergunto se o Herbert St. Richards vai fazer um vídeo falando sobre o crítico, visto que o crítico fez exatamente a mesma coisa que o Ramsés. Olha só que interessante. Vamos ver. Bom, de qualquer maneira, agora a gente vai falar aqui sobre o Vini, que tem feito muitos vídeos criticando os canais de opinião também, né? Tá só treta, esses canais menores agora é treta em cima de treta. E essa aqui é a passagem do crítico que ele fez na live. Eu vou colocar em 2x aqui e espero que o YouTube não desmonetize a gente, pelo amor de Deus. E também, só para terminar esse mega disclaimer que eu tô fazendo, esse é um vídeo que eu tô aproveitando de oportunidade para falar um pouco sobre psicologia, porque para quem não sabe, eu sou psicólogo há mais de 7 anos e não só isso, né? Eu também, o meu objetivo de profissão era ser professor universitário. Então eu tenho 2 faculdades de psicologia nas costas, eu fiquei 9 anos na universidade e eu tenho um conhecimento muito grande da parte teórica e também da parte prática, né? Por isso que eu trabalhei por 7 anos. E eu só não sou professor atualmente porque eu sou youtuber, né? Não estou trabalhando como professor universitário porque eu sou youtuber. Mas eu gosto bastante disso e eu ainda penso em voltar. Inclusive, ontem eu recebi uma proposta de uma psicóloga que trabalha há muitos anos, mais de 20 anos nessa parte de psicologia escolar, para eu voltar a trabalhar como psicólogo. Eu estou pensando bastante nessa proposta. Eu acho que eu vou aceitar, claro, acho que eu vou voltar a trabalhar com psicologia, hein? Mas a questão é a seguinte, então, eu vou comentar aqui com propriedade sobre o tema do autismo, vou explicar para vocês como ele funciona e vou explicar quais foram os erros que o crítico fez. Perfeito? Então eu vou dar aquele play aqui para vocês ouvirem. Tal coisa em vídeo, fora que ensino autismo como problema e incapacidade. Ah, só comentando, esse vídeo aqui que ele fez foi sobre a treta da Yasmin que ele tá tendo, que inclusive eu tô acompanhando, tá? Talvez eu faça um vídeo aí mais pra frente, mas eu ainda quero ver novos desenvolvimentos dessa treta, tá? Então vou esperar ainda acontecer, porque a gente tem o lado do crítico, tem algumas coisas que ela postou no Twitter. Daqui a pouco talvez ela faça um vídeo, ou talvez eu mesmo faça um vídeo falando sobre as postagens. Só não fiz por preguiça, clã. Essa é a realidade. As pessoas pensam, não, você não faz vídeo falando sobre fulano, sabe? Porque você tá com passação de pano pra cima dele, né? Falaram disso do Ales, falaram disso da Yasmin lá no passado, mas, cara, é preguiça na maior parte das vezes. E hoje mesmo nem é um dia que eu ia fazer vídeo, tá? Porque eu tô descansando hoje. Mas vamos lá, esse tema aqui realmente eu achei bem interessante de comentar com vocês. Ou falha como tu fez, é um desrespeito. Não é desrespeito, não é desrespeito. Autismo é um problema, todo mundo sabe, autismo é uma doença. Ué, qual é o problema? Autismo não é uma incapacidade? Como que não é?
Então, nesse ponto, ele erra por completo sobre o termo. Vamos lá. Eu até fiz aqui, ó, um mega roteirinho, vou colocar porque senão você vai ver o spoiler do meu vídeo, tá? Então vamos lá. O autismo, ele não é uma doença, o crítico ele erra em falar isso. Autismo é uma neurodivergência, como o TDAH, por exemplo. E ele é uma alteração física no cérebro que faz ele funcionar de uma forma diferente. Então não é uma doença. O autismo, ele é considerado um transtorno, ok? E existem diferenças entre transtorno e doença. Doença vem do latim dolore, sentir dor ou afligir-se. E geralmente, quando a gente fala de doença, a gente fala sobre uma gama de sintomas específicos daquela doença. Por exemplo, você sabe que é resfriado, certo? E você sabe quais são os sintomas do resfriado. Mas quando a gente fala sobre uma doença mental, os sintomas que ela tem são diferentes dos sintomas que uma pessoa pode ter por um resfriado, por uma infecção e outras coisas mais. Logo, não tem como você utilizar o mesmo nome. Então a gente chama de transtorno, geralmente, as coisas que acontecem e afligem as pessoas, porque são coisas diferentes que vão ter sintomas diferentes para cada um. Por exemplo, o próprio autismo, ele tem vários níveis de autismo que podem acontecer, e além de ser vários níveis diferentes de autismo, todos eles, a pessoa pode ser 100% funcional, tá? Aí ele tá citando aqui, né, pô, tem gente que tem problema autista aí, não consegue se movimentar e tal, essas pessoas não têm uma doença, essas pessoas têm um transtorno que tornam elas não funcionais, mas essas pessoas podem sim ser funcionais através de tratamentos e mudanças. Às vezes, inclusive, acho que até a década de 80, 90, mais ou menos, a gente tratava as pessoas autistas, sabe, como pessoas que eram disfuncionais por nascerem assim. E elas não teriam como melhorar. A partir da década de 90, a gente teve mudanças na forma de interpretar os autistas, e eles começaram a ganhar mais espaço para estar dentro do mundo, para conversar com pessoas, para participar. E as pessoas notaram que os autistas eles podem desenvolver vidas normais, serem totalmente funcionais, e o que estava acontecendo é que quando a gente colocava eles no cercadinho lá, eles não tinham oportunidade de desenvolvimento, então eles não se desenvolviam. Então imagina, você pega uma criança hoje, você coloca ela em isolamento, ou coloca ela sob um tratamento pesado, outras coisas mais. Durante anos, essa criança não vai ser funcional, ela não vai sair do lugar lá, ela não vai conseguir viver em sociedade, ela não vai conseguir se comunicar, às vezes ela nem aprende a nossa língua, para você ter ideia do nível das coisas antigamente. O que aconteceu de mudança, que eu acho que foi da década de 90, aconteceu em São Paulo, uma revolução, né, sobre o fim dos manicômios, tem várias matérias sobre isso, né? E o que aconteceu foi o seguinte, eles pegaram e começaram a trazer as pessoas, né, que têm transtornos para mais perto da sociedade, porque eles notaram que se essas pessoas ficam isoladas, aí elas pioram mesmo, mas se elas estão perto da sociedade, elas podem se desenvolver de maneira extremamente, como posso dizer para vocês, funcional. Essa é a frase que a gente usa na psicologia. E eu tive uma conversa com um amigo recentemente, Barba do Rafa, grande salve aí para ele, e a gente tava conversando sobre os nossos problemas, porque a gente também tem transtorno, tá? E a gente tem transtorno neurodivergente. O Rafa ele tem autismo e eu tenho TDAH. E a gente tava conversando sobre isso e ele falou uma coisa que me pegou bastante. Ele falou assim, cara, hoje em dia a gente cria conteúdo e a gente tem espaço pra gente poder se mostrar, pra gente falar. Antigamente, a gente não tinha essa oportunidade. Antigamente, a gente estaria preso dentro de um manicômio, sabe? E é isso mesmo. Se eu tivesse nascido na década de 60, 50, eu estaria no manicômio, junto com o Rafa, a gente estaria batendo a cabeça na parede lá, acolchoada. Hoje, a gente tem a oportunidade de falar sobre coisas, a gente tem a oportunidade de se expressar, de ser funcional. A gente, às vezes, tem dificuldades. Eu, por exemplo, já falei sobre as minhas dificuldades até recentemente. Eu fiz um vídeo falando sobre isso e eu não consigo entender o que as pessoas falam, sabe? Às vezes a pessoa fala comigo e para mim eu só vejo a boca se mexendo, não entendo o que a pessoa falou. E eu tenho que pedir que ela fale novamente. Eu consegui, ao longo de muitos anos e muita experiência e muito aprendizado, aprender as pessoas e conseguir entender o que elas falam. Mas eu ainda não consigo ler, por exemplo. Eu tenho dificuldade de leitura. Eu olho para uma página e não consigo ler o que está escrito ali. Essa é a minha neurodivergência. O Rafa, ele tem problemas sociais mesmo, sabe? De tato e coisa do tipo aqui para falar coisas. E a gente vive bem, a gente se entende assim. E eu conheço outras pessoas que também podem ter autismo nesse nível e terem problemas de tato. Por exemplo, o Yanni é um bom exemplo de cara que não tinha tato nenhum por causa das questões do autismo, mas é extremamente funcional, entendeu? Então, transtorno por transtorno, vamos continuar o vídeo. Entendeu? Aquele pessoal, não, eu não posso mais xingar alguém de retardado, porque o retardado fica ofendido. Pessoal, para, pelo amor de Deus. Pô, autismo não é um problema, não é um defeito, não, é normal, é algo normal. É normal, o autismo faz parte, porque ninguém é igual, todo mundo é diferente e todo mundo vai ter graus de diferença, sabe? Ele tá tratando o autismo como se o autismo fosse um problema sério, uma pessoa doente,
pensamento retrógrado, o pensamento da década de 60, que o autista tinha que ser colocado dentro de um manicômio e pronto, sabe? Ficar tomando choque o dia inteiro. Esse pensamento, hoje em dia, eu não sei se é considerado crime, esse tipo de coisa, acho que não, mas é chamado de capacitismo, sabe? Se pegar e falar que uma pessoa não pode fazer uma coisa específica quando na verdade ela pode. E é errado isso, porque assim, esse pensamento, você vai pegar boa parte da sociedade e vai jogar dentro de um lugar. Não tem problema nenhum. Tipo, claro que é. Entendeu? Pô, quem tem um parente com autismo, principalmente autismo pesado, sabe que é algo que é um problema, porra. É um problema, claro que é um problema, porra. Aí ele fala uma coisa importante, é um problema. Assim, transtornos, eles vão mudar coisas, características da sua vida. E pode ser que o transtorno ele te impulsione, ou pode ser que o transtorno ele te jogue para baixo. Vai depender de como você lida com esse transtorno. Uma coisa importante para falar sobre transtorno aqui é outra postagem aqui que eu separei. Ó, pesquisa da Veja. Eu sei que muita gente não gosta da Veja, clã. Eu realmente não leio a Veja, não fecho nada da Veja, desculpa aí, clã. Mas é o seguinte, eles fizeram essa postagem. Pesquisa mostra que 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental. 86% dos brasileiros têm transtorno mental. Então, a gente já pode dizer que... Opa, cliquei errado aqui. Tô aprendendo, clã, desculpa aí, eu tô aprendendo a mexer aqui nas tecnologias novas. Então, o crítico, ele fala aqui sobre as pessoas, tá errado, sei o que, é doença, alguma coisa que diminui, mas assim, a gente pode dizer que o normal hoje é você ter algum tipo de transtorno, e você que está assistindo esse vídeo, você pode ter algum tipo de transtorno, você pode ser depressivo, você pode ter ansiedade, você pode ter transtorno bipolar, você pode ter transtorno explosivo, você pode ter transtorno autista, você pode ter transtorno não sei do que lá, não sei o que lá, e outras coisas mais. E muita gente vai falar, tá, então é isso aí. E aí eu separei aqui uma lista, ó. Eu separei uma lista aqui de pessoas famosas que têm autismo. Ó, se liga só. Elon Musk tem autismo grau 1. Então o Elon Musk, ele tem autismo e ele é um dos maiores, é um dos caras mais ricos do mundo, né, das maiores fortunas. E é interessante esse ponto especificamente do Elon Musk, sabe por quê? Porque muita gente idolatra o cara. E eu não gosto do Elon Musk, mas por muita gente idolatrar o cara, eu resolvi colocar ele na lista para vocês verem que o cara é autista e ele conseguiu ficar bilionário e ele é autista. O Einstein, ele tinha vários sintomas de autismo, embora ele nunca tivesse tido um diagnóstico. O Bill Gates, ele tem autismo. O Zuckerberg, ele também tem manifestações de autismo, embora não seja diagnosticado ou oficialmente declarado para o público. E aí a gente pensa, né? Pô, 86% dos brasileiros têm transtorno. Esses caras que eu falei que eles têm autismo. E quando você vai ver, muita gente famosa tem autismo, tá? E eu já comentei sobre isso no outro vídeo que eu falei, né? Que tipo assim, autistas, dependendo do autismo, ele pode ter hiperfoco. E hiperfoco é uma coisa que, assim, os caras eles tomam remédio controlado para ter hiperfoco para estudar. E a gente tem de graça. Então não preciso nem dizer para você porque que é mais fácil pra gente estudar ou fazer certas coisas, porque por causa do hiperfoco especificamente. Mas o hiperfoco também causa muitos problemas, inclusive dificuldade de você se socializar com outras pessoas, tá? E, bom, voltando aqui falando sobre o autismo, né? Eu falei sobre transtorno, a diferença do transtorno, né, para transtorno para a doença. Não sei se eu comentei com vocês isso, mas de qualquer maneira, eu não lembro, eu não comentei. Tá vendo? É esse que é o problema do TDAH. Na verdade, eu ia cortar esse vídeo e postar outra coisa aqui no lugar. Mas vamos revisitar essa parte, porque eu esqueci, né? Então, não vou cortar, vou deixar no vídeo mesmo para vocês verem como é lidar com o transtorno, mesmo que você faça vídeos, né? E é o seguinte, ó. Doença vem do latim dolore, que é sentir dor ou afligir-se. Não é a mesma coisa porque os transtornos, né, eles vão emitir coisas diferentes. Transtorno é quando uma pessoa tem uma alteração que pode ou não causar a desfuncionalidade, ou seja, você conseguir ter uma vida normal. Chama-se transtorno, pois eles não apresentam os mesmos sintomas de pessoa para pessoa e, além disso, nem todo transtorno é negativo, ou seja, é desfuncional. Como eu citei aqui, tem casos de pessoas que têm transtorno de autismo, que têm hiperfoco e utilizam-se muito desse hiperfoco para ter sucesso na vida, ou elas tiveram sucesso na vida por causa desse hiperfoco. Eu, por exemplo, acho que eu tive sucesso na vida por causa do meu hiperfoco. Dito isso, muitas pessoas podem ser autistas de leve a média e serem funcionais. Inclusive, pessoas com autismo avançado, vou colocar meu roteiro aqui, isso aí, vejam aí o resto do vídeo. Avançado, também podem ser funcionais. Veja uma série da Netflix sobre o Rubik's Cube, que no caso é o cubo mágico, sabe? Tem uma série muito legal na Netflix que fala sobre o campeão mundial de Rubik's Cube. E a gente poderia até falar sobre isso. Muitos jogadores profissionais de jogos que a gente idolatra, eles são autistas. Muitos, muitos mesmo. E a questão é que, assim, o Rubik's Cube, inclusive vários criadores de jogos famosos também, tá?
E nesse caso do Rubik Cube, o cara tinha autismo forte, sabe? Aquele que você não consegue se comunicar com as outras pessoas. E esse cara, através do Rubik Cube, ele começou a ter contato com outras pessoas, conversar com outras pessoas, aprender coisas, falar sobre Rubik Cube com outras pessoas. E ele começou a aprender a falar. Olha só que legal, ele começou a aprender a se relacionar com outras pessoas. E hoje em dia ele ainda não é funcional, mas o cara é milionário por causa dos torneios que ele ganhou. E ele consegue ter amigos, ele consegue conversar com pessoas, ele consegue ter interações, mas ele ainda é muito jovem. E eu acredito que com o tempo ele vai ser 100% funcional daqui a alguns anos, fora ser bilionário, né? E isso é interessante da gente pensar, porque a gente volta para aquela questão: o autista que não se desenvolve é porque ele não teve a oportunidade de ter contato com outras pessoas e se desenvolver. E ele vai ter, sim, esses contatos ao longo da vida e ele vai conseguir se desenvolver de alguma maneira, tá? Só que a questão é que depende do grau de autismo e do autismo, do tipo que está acontecendo para pessoa, né? Então eu não posso dizer que todos os autistas eles podem de fato serem funcionais, mas a tendência é que todos eles tenham alguma oportunidade. A questão é como desenvolver isso. Esse é o grande desafio, né, dos tratamentos e das coisas assim. E o tratamento não é para pegar e acabar com, entre aspas, doença que estão citando aqui, que faz mal para a pessoa e faz ela ser ruim ou pior ou, sei lá, problemática. Na verdade, todo tipo de tratamento para transtorno mental não visa acabar com doença, mas sim tornar você funcional. Ou seja, fazer com que você consiga lidar com a ansiedade para viver sua vida normalmente e ter uma vida plena. Fazer com que você lide com a sua depressão e consiga ter uma vida plena. Você tomar remédios, geralmente psicotrópicos, que nem tarja preta, não vai fazer você pegar e ficar curado da sua doença mental. Vai fazer simplesmente o sintoma desaparecer por tempo indeterminado. Mas isso vai voltar em algum momento e é muito importante a gente saber disso. Essa é a coisa mais importante sobre transtornos mentais em relação a doenças, tá bom? Uma coisa que eu queria falar também é sobre eu ter feito um grave erro ontem, porque eu fiz uma postagem no Twitter sobre isso, e no Twitter eu falei de pessoas famosas com autismo, que nem as pessoas que eu citei aqui no vídeo, e essas pessoas eu fui pesquisar para saber se elas tinham ou não autismo, tá? E ontem eu não fiz isso, eu só peguei e coloquei lá no Google autistas famosos e tava lá o Messi, e isso é o fake news. Então, perdão por ter compartilhado isso, eu já deletei a postagem que eu tinha feito ontem à noite, e eu prometo que eu vou me importar mais agora em pesquisar e revisar as coisas que eu falo antes de compartilhar uma coisa desse tipo, tá? E eu citei os autistas famosos aqui e que, segundo a OMS, 86% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno. Ah, uma coisa importante, segundo a OMS também 1 bilhão de pessoas no mundo tem algum tipo de transtorno, tá? Então é muita gente que tem transtorno pra gente simplesmente pegar e falar dessa maneira. Então, o crítico, ele falou caquinha, errou muito. Parece que ele não tem conhecimento nenhum sobre o que ele está falando nesse caso especificamente. E ele não só não tem conhecimento, como ele ofende essas pessoas, né? Fala que essas pessoas são doentes, que elas são. Que elas... Ó, vou até colocar de novo aqui, só para vocês ouvirem e relembrar. Detalhe, eu nunca compartilhei tal coisa em vídeo, fora que insinuar autismo como um problema, incapacidade ou falha como tu fez, é um desrespeito. Não é desrespeito, não é desrespeito. Autismo é um problema, todo mundo. Não é desrespeito e autismo é um problema. É, Autismo, pronto, já é. Isso é ofensivo pra caramba. Porque você tá dizendo que aquela pessoa que tem autismo, ela tem um grande problema e ela, sabe, é como se todo autista fosse uma pessoa disfuncional, que não é verdade. E é importante entender esse tipo de coisa. Eu espero ter explicado muito bem pra vocês o que é autismo, como funciona. Agora eu tô morrendo de fome, eu não aguento mais. Agora eu vou comer alguma coisa aqui. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.